Bom dia, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a Revolução no Chile. E primeiro eu gostaria de indicar um documentário muito bacana chamado A Batalha do Chile, Uma Luta de um Povo Sem Armas, que é de um cineasta genial chamado Patricio Guzmán. Vale muito a pena assistir a esse documentário. Bom, vou tentar fazer da forma mais concisa possível para ficar mais fácil para vocês estudarem e compreenderem o que de fato aconteceu no Chile, né? Lembrando que nós estamos num contexto de Guerra Fria, quando ocorre essa Revolução Chilena. A Guerra Fria, que teria se estendido de 47, com a implementação da doutrina Truman nos Estados Unidos, e teria ido até 1991, com a desintegração, desmembramento da União Soviética. Bom, em 1970, o Chile vive um golpe militar de extrema direita, aplicado por um general chamado Augusto Pinochet, que adota uma política radical neoliberal. Tem um vídeo só sobre neoliberalismo, dando a diferença entre a política neoliberal e o liberalismo e as suas semelhanças, que é interessante assistirem também, tá? Bom, nós teremos ali, quando o Pinochet assume, uma modernização da economia, que de fato acontece, mas a repressão política e o crescimento da desigualdade vem na mesma proporção, ou talvez maior ainda. Bom, como é que esse golpe, né, acontece? Primeiro de tudo que esse golpe aplicado no Chile pelo Pinochet teve apoio da burguesia, que representa essa elite, e foi financiado pelos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, num contexto de Guerra Fria, tinham pavor que o governo do Chile, que era um governo socialista naquele momento, se espalhasse pela América Latina. Então vamos tentar entender, tá? O Salvador Allende, que era o presidente do Chile até o momento do golpe, no dia 11 de setembro de 1973, ele havia implantado um governo socialista e tinha sido eleito democraticamente. Só que nesse contexto de Guerra Fria a gente vê que é uma ameaça ter um governo socialista que vai atender um projeto pacífico, que era o projeto do Allende, de acordo com a Constituição, respeitando todos os regulamentos, com respeito à liberdade, todos os tipos de liberdade individual, liberdade de expressão, e ele avança economicamente também, com relação à mineração do cobre, o sistema bancário, o setor petroleiro no Chile, e também um processo de reforma agrária que começa a ser feito nesse governo do Salvador Allende. E isso incomoda as elites burguesas e incomoda claramente os norte-americanos. O Salvador Allende planejava um plebiscito, que seria uma votação popular, pela sua continuidade ou não no governo. Só que o grande erro que ele cometeu, segundo os historiadores, foi consultar o general Augusto Pinochet, que vai se antecipar ao discurso do Salvador Allende, se antecipa ao próprio plebiscito e aplica um golpe, mobilizando as forças oposicionistas, porque a gente tinha ali uma força muito grande de oposição dentro do Chile, que era das elites, e, claro, com total apoio dos Estados Unidos. O Salvador Allende, ele tentou o apoio do povo, só que ele temia o número de mortes que aconteceriam a partir daí, porque ele havia percebido desde o primeiro momento que Pinochet não seria nem um pouco, como podemos dizer, equilibrado ou flexível, né? Inclusive, no dia 11 de setembro de 1973, o Salvador Allende morre. Os militares decretaram oficialmente que foi uma morte cometida, ele havia cometido um suicídio. Mas muito provavelmente ele tenha sido morto pelos próprios militares. Ele, inclusive, teria recebido ajuda para sair do Chile com toda a sua família, mas ele se negou. Ele disse que só saía ali do Palácio da La Moneda morto. E de fato foi o que aconteceu, infelizmente, com ele. Daí o Pinochet governa o Chile de 1973 até 1990. Uma ditadura extremamente radical, cruel, e a gente pode dizer que ali barbaridades foram cometidas, né? Torturas, assassinatos. E o Pinochet foi preso só em 2000, em Londres, quando ele é extraditado para o Chile. E ele falece em 2006, aos 91 anos. Mas nunca pagou pelos crimes que cometeu.
Depois é interessante até vocês pesquisarem um pouco mais sobre essa ditadura do Pinochet no Chile. Mas verdadeiros horrores foram cometidos ali. Aliás, em toda ditadura, não é? Bom, o que nos interessava era entender como aconteceu esse golpe, né? Que tipo de governo existia, porque houve apoio dos Estados Unidos, já que nós estamos num contexto de Guerra Fria que divide o mundo, né? Nessa bipolarização, capitalismo liderado pelos Estados Unidos e todos os países que o seguem, e os países socialistas do bloco da União Soviética, tá bom? Vou parar aqui para poder gravar o próximo vídeo para vocês sobre a Revolução na Nicarágua.